Senhor Deus, obrigado pela semana que o Senhor nos deu, por ter, apesar de todas as lutas que tivemos, apesar dos cansaços, tristezas, ou até mesmo de alegrias e outras coisas boas, o Senhor de qualquer forma nos guiou até aqui, Senhor. E agora estamos iniciando as horas de sábado em Tua presença e que o Senhor possa clarificar a nossa mente, Senhor, para absorver a maior quantidade possível de conhecimento sobre Ti, Senhor. Esteja conosco, nos dê uma mente livre de pensamentos preconcebidos e que sejamos aptos a receber essa mensagem. E que, a partir desse conhecimento, quando formos viver os nossos dias, nós podemos ligar esse conhecimento às nossas ações e que a gente possa regrar as nossas atitudes e também as nossas opiniões públicas, né? Esteja conosco, nos ajude durante essa hora de estudo, mas também no restante das horas de sábado e nessa semana que se iniciará amanhã. Esteja conosco, nos abençoe e que o Senhor esteja conosco agora, pegando nossa mão, para que possamos aprender cada vez mais sobre Ti. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Com esses dois quadros, a gente pode resumir o estudo da semana passada, né? Esse primeiro quadro já é do conhecimento nosso, a partir daquele arquivo que nós estudamos há alguns meses sobre a Constituição Cristã. E, a partir daí, nós abrimos uma nova fase do conhecimento, que é acerca sobre as três dimensões dos direitos humanos. E nós estabelecemos uma relação entre essas duas tabelas de que sempre que houve um avanço na temática dos direitos humanos, sempre que houve uma evolução política a partir desse tema, logo em seguida nós temos uma contraposição de movimentos protestantes. E isso, a partir do estudo de hoje, eu vou demonstrar que é algo geral. Claro que o nosso foco é os Estados Unidos por encontrarmos essa nação na profecia, mas, para mim, né, eu conversei com a Bárbara umas semanas atrás, falando de que, para mim, isso é uma questão de misericórdia divina, de que Deus possibilitou a oportunidade de enxergarmos esses movimentos em todas as nações, inclusive no país onde vivemos hoje. Começando aqui a falar sobre o nosso país, a história religiosa brasileira, ela se desenvolve praticamente de duas fases. Primeiro, a parte colonial, né? Até politicamente nós podemos dizer isso. A gente tem a nossa fase colonial, em que a gente vive sobre a supremacia portuguesa, e a partir da independência, mas, melhor dizendo, a partir da República, nós encontramos uma total diferença no panorama religioso e político. Então, a partir da colonização portuguesa, uma prática que vinha acontecendo em Portugal é passada para o Brasil, que existia o padroado. O padroado era uma questão que um monarca que representasse um grande zelo religioso, ou seja, trabalhasse bem para a igreja, era beneficiado, né? Recebia um presente, que era o controle de alguma igreja nacional. Uma igreja, digo, a estrutura mesmo, né? O edifício. E essa prática passou para o Brasil, porque, mediante a descoberta e colonização do Brasil, os historiadores podem dizer que houve um empreendimento conjunto, tanto entre o Estado português com a Igreja Católica. O Estado português procurava riquezas em novas colônias, porque a Espanha já possuía, que era o principal inimigo português, e a Igreja Católica em busca de novos fiéis. Porque se a gente estudar a história nessa época, né, no século XVI, esse é o contexto do Renascimento, ou seja, quando as teorias científicas, né, quando os artistas, os cientistas começaram a fazer vários desenvolvimentos
no campo da razão, e a fé começou a perder espaço para essas ideias. Outro dado importante é que em 1849 há a chegada dos jesuítas no Brasil, e funcionou praticamente como uma inauguração dessa ordem. Os jesuítas ainda não tinham sido testados da melhor forma, né, na Europa. Então, a partir da colônia portuguesa, a partir do Brasil, os jesuítas vêm como os primeiros missionários educadores, mas também como os maiores proprietários de terra e escravos no Brasil. E um fato interessante que é, por mais que eles fossem defensores da escravidão, eles defendiam os indígenas. E o principal fato pelo término da escravidão indígena foi por causa dos jesuítas, que eles diziam que eles tinham uma alma branca, diferente dos negros. E a partir da estipulação da vinda dos jesuítas em 1549, há uma hegemonia do controle da igreja sobre o Brasil, da igreja católica. Mas desde o descobrimento, mas muito mais visto a partir de 1759, quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, essa balança começa a se inverter. Na verdade, sempre foi um pouco invertida por causa dessa questão do padroado. E qual balança que eu quero dizer? O Estado, por mais que ele trabalhasse em conjunto com a igreja, ele sempre controlou a igreja. O Estado português sempre teve um maior poder sobre a igreja, por mais que a devoção religiosa era muito grande. Aqui a gente vê um pouco do panorama que significou essa expulsão. A expulsão resultou tanto do anticlericalismo, que se alastrava pela Europa, principalmente pelas ideias iluministas, quanto do regalismo de Pombal, isto é, a noção de que todas as instituições da sociedade, em especial a igreja, deviam ser inteiramente superservientes ao rei. E em todo esse contexto colonial, vemos uma hegemonia católica. E o protestantismo teve duas entradas no Brasil totalmente significantes, que foram tentativas de colonização por outros países. Em 1555, nós temos uma invasão francesa no Brasil, que era a França Antártica, né, que vemos domínio, e ficaram praticamente 10, 15 anos aqui, que eram huguenotes, né, que eram os protestantes franceses, e em 1630 a invasão dos holandeses, né, que durou mais tempo, mais de 20 anos, que eram calvinistas. Mas fora isso, não há que se falar em qualquer resquício protestante na história do Brasil. A partir daí, eu vou voltar um pouco a falar sobre a história, né, propriamente dita, mas a gente vai fazer um estudo sobre as constituições brasileiras e como essa questão da liberdade religiosa foi abordada nos diferentes momentos. A principal diferença que a gente vê do documento que a gente estudou na semana passada, que falava sobre os Estados Unidos, é que aquele documento abordava uma única Constituição, porque até hoje, por mais que houve diversas emendas, né, da Constituição americana, não há que se falar em uma Constituição nova. Já o Brasil, como vocês podem ver, nós temos 7. E se a gente contar a emenda que aconteceu em 1969, aqui a emenda da Constituição da ditadura militar, nós temos 8 constituições no Brasil. Aqui eu deixei um link para vocês acessarem, que é um videozinho muito legal que mostra todo o contexto histórico das constituições. Eu vou encaminhar esse arquivo para vocês depois no grupo. E aí conta um pouco sobre cada processo histórico e acrescentando detalhes a cada constituição. Mas o detalhe que eu quero focar aqui é sobre a questão da liberdade religiosa. A primeira Constituição brasileira aconteceu durante um governo monárquico, por mais que já fosse independente de Portugal, havia ainda um rei. E essa Constituição de 1824 foi a primeira Constituição brasileira. Mas o contexto dessa Constituição foi tanto a abertura dos portos em 1808, quanto a independência em 1822. E por que esse contexto é importante para a gente aqui? Porque com a abertura dos portos, houve uma influência principalmente inglesa no Brasil. E nós sabemos que o principal expoente do protestantismo no mundo
foi a Inglaterra. Tanto é que foram os protestantes ingleses que foram e colonizaram os Estados Unidos. E a independência porque não havia mais um alinhamento à coroa. A coroa era devidamente católica. Porém, o Brasil, a partir daí nós começamos a ver essa mistura brasileira entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes, e também esse contexto único que nós encontramos no Brasil, tanto político, quanto social, quanto religioso. E aqui um texto, né, fala que desde o século XVIII começaram a se tornar influentes no Brasil novos conceitos e movimentos, principalmente o iluminismo. E essas ideias tornaram-se especialmente influentes entre os intelectuais, políticos e sacerdotes, e tiveram dois efeitos importantes na área religiosa: o enfraquecimento da Igreja Católica e uma crescente abertura ao protestantismo. Então, a partir do século XIX, né, a influência das ideias vem do século XVIII, mas a partir do século XIX há uma influência protestante no Brasil. Então, qual foi o princípio protestante? No começo da história protestante, nós temos duas histórias, né? Duas frentes, vamos dizer assim. Primeiramente, o protestantismo de imigração, que eram igrejas europeias, que se estabeleceram no Brasil, mas sem atividades missionárias. E o que eu quero dizer com isso? Eles vieram da Europa, se estabeleceram no Brasil, mas não pregaram para brasileiros. O aumento dessas igrejas foram unicamente pelos filhos desses europeus, que praticamente essas ideias, por mais que fossem ideias que foram presentes nas igrejas protestantes brasileiras, que eu vou falar em seguida, não houve expansão dessas denominações, e eles se concentraram principalmente no sul. Hoje em dia, se você perguntar sobre, por exemplo, a igreja luterana no Brasil, muitas pessoas mal conhecem essa denominação, e mal conhecem algum tempo dessa denominação. Porque a igreja luterana é um exemplo desses imigrantes europeus que não realizaram trabalhos missionários no Brasil, mas se concentraram nos povos que eles trouxeram da Europa. E eu vou explicar por quê. Mas, por mais que não houvesse essa questão missionária, isso ajudou a criar condições que facilitaram a introdução do protestantismo missionário no Brasil. Esse sim, fazendo fiéis brasileiros. E aqui a gente vê que o autor Erasmo Braga observou que, à medida que os imigrantes alemães exigiam garantias legais, por mais que eles não pregassem para brasileiros, eles também pediram garantias legais para exercer a fé aqui no Brasil, e eu vou mostrar na Constituição por que havia essa necessidade dessa exigência. Os estadistas liberais, que era um partido político que a gente vê tanto no reinado de Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, criaram a legislação avançada que, durante o longo reinado, principalmente de Dom Pedro II, protegeu as missões evangélicas da perseguição aberta e até mesmo colocou as comunidades não católicas sob a proteção das autoridades imperiais. E aqui temos um dado que, em 1930, a comunidade protestante de 700 mil pessoas no país, tanto essa comunidade protestantismo de imigração quanto protestantismo missionário, era de 700 mil pessoas. E 300 mil pessoas eram desse protestantismo de imigração. Mas o que nos interessa e que realmente veio a fazer mudança na sociedade brasileira é o protestantismo missionário, que começou a partir das sociedades bíblicas, tanto a americana quanto a britânica, e que o principal processo missionário, a principal dispersão das ideias protestantes foi a partir da venda de Bíblias, porque a imprensa que eles possuíam produziam as Bíblias, e com a tradução em português havia essa dispersão. E aqui a primeira igreja, né, a iniciar atividades missionárias junto aos brasileiros, né, de 1835 a 1841, foi a Igreja Metodista Episcopal. E esse termo episcopal é o que vai dar seguimento ao pentecostalismo que nós enxergamos hoje. E esse dado eu peço que vocês guardem, que a gente vai usar mais para frente. E aqui falando sobre a Constituição de 24. Olha, mais um contexto sobre esse arquivo.
tudo que vocês verem quando eu encaminhar esse arquivo grifado de vermelho e sublinhado é um link. E principalmente as constituições eu deixei todas em link para que vocês acessem o conteúdo integral delas, caso vocês queiram olhar com mais propriedade todos os artigos que eu vou citando aqui. Então, durante o reinado dos nossos dois monarcas que nós tivemos, né, do Pedro I e do Pedro II, pai e filho, nós tivemos dois partidos políticos, os liberais, que se apoiavam nos ideais da Revolução Francesa. Lembra da primeira dimensão dos direitos humanos? A gente vê essas ideias liberais? Então, eles representavam essas ideias. E os conservadores, que representavam, em outras palavras, o ultramontanismo. O que é o ultramontanismo? Era a crença católica vinculada ao absolutismo, que vinculava todas as decisões da igreja no Brasil às decisões de Roma. E a gente vai entender mais em seguida por que havia um embate dessas ideias do ultramontanismo com a monarquia brasileira, que era um pouco diferente. No artigo 5º dessa primeira Constituição, nós temos cravado aqui que a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Porém, todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Então, houve a liberdade de crença, poderia haver protestantes no Brasil, mas eles não poderiam se expressar como protestantes. Ou seja, o que quer dizer culto doméstico? Não havia igrejas protestantes, não poderia ter igrejas com sino, com portas abertas, com músicas altas. Os cultos deveriam ser realizados dentro das casas, fechadas de forma que ninguém percebesse se passasse na rua. E aqui o preâmbulo, né, o que é um preâmbulo de uma Constituição? O preâmbulo, ele disserta sobre todos os princípios que vão contornar a Constituição. Tudo aquilo que a Constituição carrega como significado da nação vai ser colocado nesse preâmbulo. E o preâmbulo dessa nossa primeira Constituição diz assim: consagra Dom Pedro I como imperador, né, tá aqui antes, e fala por graça de Deus e unânime aclamação dos povos. Aqui a principal união das ideias liberais, né, a unânime aclamação dos povos, com a inserção da união entre igreja e Estado, por graça de Deus. E esse era o ponto que eu queria chegar sobre a briga da Igreja Católica brasileira com a Igreja Católica romana. O Dom Pedro I ele possuía 3 poderes: o do recurso, que ele poderia disciplinar acerca de qualquer questão da igreja, ele poderia penalizar um padre, por exemplo; padroado, ele poderia nomear cargos importantes, é aquele mesmo poder que a gente vê no começo da colonização; e beneplácito, que era a aprovação dos documentos provenientes de Roma. Então, se o Papa ditasse uma encíclica papal e enviasse para o Brasil, colocando reformas, Dom Pedro I, Dom Pedro II, no caso, ele poderia guardar esse documento se ele não achasse pertinente para colocar no Estado brasileiro, ou poderia aprovar e permitir que a igreja fizesse essas diferenças em solo brasileiro, em contraposição ao ultramontanismo, que é o que eu disse antes. E aqui há uma questão religiosa, que foi o principal ponto que minou o poder de Dom Pedro II, que acabou com o poder de Dom Pedro II e conduziu para a proclamação da República, que era uma briga entre igreja e Estado, marcando o início da Revolução Católica no Brasil, porque Dom Pedro não abriu mão desses poderes e colocou a subjugar cada vez mais a igreja em solo brasileiro. A partir daí, então, a igreja católica partiu para uma revolução, buscando a influência no povo, na sociedade, para conquistar o local no estado que ele possuía anteriormente. E aqui vemos que essa revolução se estende pela República. E aqui uma pergunta que eu posso fazer: o que isso se identifica, esse poderio do Estado sobre a igreja, essa predominância do Estado sobre a igreja? Alguém pode me dizer, de acordo com nossos estudos que a gente tem sobre a união entre igreja e Estado, com o que a gente pode relacionar aqui? Eu lembro do modelo do Rei do Sul, quando a gente vê Estado sobre a igreja, e é mais ou menos isso. Uhum.
Sim, a gente tem um governo civil que dita sobre as regras da igreja, né? E principalmente sobre esse ideário protestante, né? Dessa inserção e dessa contrafação entre a Igreja Católica e o protestantismo, mas que ao mesmo tempo eles fazem, o protestantismo dá homenagens à Igreja Católica, né? Uma relação muito semelhante, que por mais que haja a diferença entre igreja sobre Estado e Estado sobre a igreja, nós temos a união de igreja e Estado que a gente visualiza no Rei do Sul e no Rei do Norte. Seguindo, o protestantismo no século XIX lutou durante todo esse período para alcançar a completa liberdade e legalidade no Brasil. E isso foi só conquistado no decreto de 1890. Nós temos a proclamação da República em 1889. Em 1890, há esse decreto, que eu coloquei em link aqui também, esse D119A, que fala sobre todas as medidas de separação de igreja e Estado, mas eu quis disponibilizar um trecho importante que diz assim: proíbe a intervenção da autoridade federal e dos estados federados em matéria religiosa, consagra a plena liberdade de cultos, extingue o padroado e estabelece outras providências. Nós vamos começar a ver, a partir daí, que essa primeira Constituição de 1891, que foi posterior a esse primeiro decreto, que já colocou a medida mais importante, que é a da separação entre igreja e Estado, foi a Constituição mais liberal que nós tivemos até hoje. A mais livre de qualquer teor religioso e a mais... Claro que a Constituição atual hoje aumentou o número de direitos acerca da liberdade religiosa. Mas essa Constituição de 1891, que é a Constituição que nós vemos em seguida, foi a que mais colocou empecilhos para a união entre igreja e Estado. Aqui nós temos que, nesse período, houve essa contraposição entre protestantismo missionário e protestantismo de migração, o europeu e o brasileiro. Constituição de 1891, né? A Constituição republicana. Como contexto para essa Constituição, nós vemos que ela sofreu influência liberal e positivista. Positivista é o predomínio da ciência sobre a religião, né? O predomínio da razão. A Constituição omitiu o nome de Deus, afirmando assim o caráter não religioso do novo regime. E a Igreja Católica foi colocada em pé de igualdade com todos os outros grupos religiosos. A educação foi secularizada, sendo a religião omitida do novo currículo. E aqui eu coloquei o novo preâmbulo da Constituição, que diz assim: nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte, para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte. Aí ele segue a Constituição Federal da República dos Estados Unidos do Brasil. Esse foi o único preâmbulo, dentre todas as nossas constituições, dentre as 7 constituições, que não possui Deus. Inclusive, na Constituição atual, nós temos Deus no preâmbulo. Essa foi a única que não colocou isso, não colocou isso descrito, né, nos princípios da Constituição. O artigo 72 dessa Constituição diz que a Constituição assegura a brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade. Parágrafo 3º. Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto. Vemos aqui uma diferença. Agora, os protestantes também podem ter uma crença pública, né? Podem colocar igrejas publicamente, associando-se para esse fim e adquirindo bens, enfim. Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o governo da União ou os estados. A representação segue dizendo. E aqui vemos os ideais republicanos encontrados na Revolução Francesa. Umas palestras anteriores de fim de semana que nós tivemos, foi levantada a questão sobre república e democracia. Essa Constituição, por mais que ela fosse extremamente republicana, como nós vemos os princípios da Revolução Francesa colocados nele, ela não foi muito democrática. Contam os historiadores, até em
é até um pouco engraçado esse contexto histórico, que diz que os republicanos brasileiros, em 1889, quando eles foram dar o golpe de república, eles estavam super animados em colocar as ideias iluministas em prática. Só que quando começou a ser colocada a Constituição, quando começou a ser escrita, o primeiro presidente do Brasil, que foi Marechal Deodoro da Fonseca, sentou no mesmo cômodo da Constituinte e tudo que os constituintes escreviam, que era muito libertário ou era muito democrático, por exemplo, voto feminino, a perda do voto censitário e diversas outras formas democráticas, ele se opunha e pedia para mudar. Então, a gente tem uma direta influência do executivo nesse processo legislativo, uma influência de um Estado que ainda não era democrático, mas era autoritário. Então, havia necessidade de se ampliar as condições, ampliar os direitos, igual a gente viu sobre as dimensões dos direitos humanos, sempre há uma evolução a ser feita, só que no quesito republicano, no quesito separação entre igreja e Estado, essa foi a melhor Constituição que nós tivemos. A principal diferença que aconteceu na sociedade civil foi a criação dos cartórios, da civilidade de casamento, porque até então os casamentos eram unicamente realizados pela Igreja Católica. Temos a laicização do ensino público, ou seja, não há que se falar sobre igreja, sobre estudos religiosos nas escolas, e principalmente na segurança estatal, dada a liberdade de culto e de expressão. Mediante essa Constituição de 1891, houve uma carta, a Proclamação da República, né, porque aqui temos um ano antes da Constituição. Os bispos católicos deram as boas-vindas à República, mas também repudiaram a separação entre igreja e Estado. Desde então, procuraram obter um apoio do Estado e aumentar a influência na sociedade. Logo em seguida, em 1903, 13 anos depois, começa a surgir a Frente contra o Catolicismo, a Frente Protestante contra o Catolicismo, que em 1916 houve uma certa divergência com os norte-americanos que buscavam uma certa aproximação com o catolicismo, acerca das questões do rebatismo. Vou explicar um pouco sobre isso. Em 1990, a Igreja Católica se opôs veementemente à Constituição, porque houve uma separação entre Igreja e Estado. E a partir daí começou uma estratégia para que a Igreja Católica buscasse influência junto à comunidade civil e perante o governo. Nisso, em 1903, os protestantes, vendo isso, essa estratégia do catolicismo, buscaram fazer a mesma coisa, criando uma frente contra o catolicismo, buscando apoio do Estado. Então, aquele texto do Grande Conflito, página 442, parágrafo 1, dizendo sobre a homenagem que o protestantismo presta ao catolicismo, é muito bem visto no país, é muito bem visto na sociedade brasileira, que quando eu for citando ficará bem mais claro, mas nós vemos as mesmas estratégias sendo feitas, até que houve uma união, uma total união na ditadura militar entre o protestantismo e o catolicismo. E essa questão dos norte-americanos foi aquilo que a gente entende sobre aquele nacionalismo judaico-cristão, essa tentativa mais ecumênica de juntar as diferentes religiões, juntar até mesmo os católicos, né, contra o comunismo, porque e essa divergência era uma aproximação para essas diferentes denominações, e a principal questão que eu via de divergência sobre o rebatismo. Por quê? A gente pode alinhar isso ao que a gente vê na Bíblia, sobre aquela questão dos gentios, sobre o que eles precisavam fazer para se tornar cristãos. E aqui eles discutiam sobre se havia necessidade do rebatismo dos católicos para se tornar protestantes. E essa frente norte-americana, sobre aquele contexto, aquela bagagem judaico-cristã, dizia que não precisava de rebatismo e que os católicos também eram irmãos, por mais que eles se opunham na esfera civil. A partir daí, no começo do século XX, nós vemos o que a gente vê no começo do século XIX nos Estados Unidos, sobre essa guerra entre progressistas e conservadores dentro da esfera protestante.
Nas primeiras décadas do século XX, houve correntes teológicas norte-americanas de evangelho social, o movimento ecumênico e o fundamentalismo, mais uma vez aquela bagagem judaico-cristã, que gerou uma certa divergência entre os conservadores e os progressistas, que não viam necessidade nessa questão fundamentalista de apoio do Estado, de buscar apoio do Estado contra os católicos. Então, a gente pode mostrar que, da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, essa guerra entre liberais e conservadores aconteceu também no Brasil. E a principal estratégia foi buscar um grande esforço cooperativo entre as denominações. Em 1917, a Comissão Brasileira de Cooperação, mais a Federação das Igrejas Evangélicas do Brasil, mais o Conselho Nacional de Educação Religiosa, olha aqui as diferenças, olha os institutos, né? Primeiro, a cooperação entre as igrejas, uma federação que demonstra o teor político dessa união, mas o Conselho Nacional da Educação Religiosa, que foi a principal questão daquele segundo movimento que nós vemos no documento da Constituição Cristã, de tentar uma emenda que colocava o ensino religioso, e todos esses institutos, todas essas organizações criaram a Confederação Evangélica do Brasil, a SEB, em 1934. Essa confederação vai ser muito importante nos anos que se vão seguir. Aqui eu coloquei um documento que fala mais sobre isso. Esse documento é muito interessante. Na página 14 cita um pouco mais sobre essa guerra entre progressistas e conservadores, que a gente já estudou no documento da Constituição Cristã e em vários estudos que a ANSEATES disponibilizou. Em seguida, nós temos a terceira Constituição brasileira, a Constituição de 34, promulgada por Getúlio Vargas. E no preâmbulo, nós temos a volta de Deus. Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Nós já vemos uma volta, né? Como posso dizer, um regresso àquilo que havia sido conquistado em 1991. Porém, no artigo 113, na parte 5, né, no inciso 5, dizia que é inviolável a liberdade de consciência e de crença e garantido o livre exercício dos cultos religiosos, o mesmo que a Constituição anterior. Porém, acrescenta-se uma questão. Desde que não contravenham à ordem pública e aos bons costumes. E por que foi colocado isso? Porque, principalmente, esses grupos que se contrapunham à ordem pública e aos bons costumes eram as religiões de origem africana, principalmente. Então, a partir dessa volta de Deus e a partir desse instituto, nós já podemos começar a ver uma união entre igreja e Estado, uma influência religiosa na Constituição dos grupos que representavam a grande maioria, que eram católicos e protestantes, igualmente, que é o que podemos ver em seguida. A quarta Constituição, vou fazer só um breve comentário, porque foi promulgado por Getúlio Vargas também, só que dentro do Estado ditatorial que ele implementou no Brasil. Então, aqui a gente tem um período ditatorial que começou em 37 mesmo, e foi até 45. Então, houve um governo de Getúlio Vargas desde 1930 até 1945, 15 anos de Getúlio Vargas. Só que a partir de 37, a promulgação do Estado Novo. Eles decretam o Estado Novo, que era o Estado ditatorial, em que há um espelhamento muito particular dos regimes totalitários europeus fascistas, né? Inclusive, o Código Penal, por exemplo, do governo brasileiro nessa época é uma perfeita cópia do Código Penal italiano, do governo de Mussolini. Então, a gente vê esse alinhamento desses dois governos. E aqui, no artigo 122, que é o mesmo que o artigo 103 da Constituição de 34, perde-se dois elementos. É praticamente o mesmo artigo, ressaltando ainda, observadas as disposições do direito comum, as exigências da ordem pública e dos bons costumes, para negar o direito àquelas igrejas de origem africana, as religiões de origem africana.
Só que também a perda do termo inviolável e liberdade de consciência e de crença. Então, era meio que uma liberdade, como posso dizer, amortizada. Havia uma liberdade daqueles grupos que conseguiam o apoio do governo federal, que eu vou dizer logo em seguida quais foram. Mas, da mesma forma, por mais que houvesse na Constituição essa liberdade, né, eles tinham a liberdade de todos os indivíduos e confissões religiosas de exercer público e livremente seu culto, já não era mais inviolável, porque o governo poderia violar da forma que quisesse, e não há uma liberdade de consciência, ou seja, de pensamento de qualquer religião ou de crença. Havia uma restritividade, uma restrição às igrejas que eram consideradas de acordo com os bons costumes. E aqui a inserção de um artigo que vai chamar muita atenção, tanto nessa Constituição de 34 quanto na de 37, na que se seguiu essa de 46, nas duas Constituições 67 e 69 do governo ditatorial, e inclusive na Constituição atual que nós temos, de 1988, que é o artigo 101 na de 34 e o 119 na de 37, que diz assim, que o governo poderá caçar, ou seja, cortar os direitos políticos de qualquer cidadão pela isenção do ônus, ou seja, das obrigações que o Estado imputar, ou serviço que a lei impõe aos brasileiros. Ou seja, se o Estado cobrar algo do indivíduo, ou cobrar que ele faça alguma coisa, ou impor alguma restrição, os direitos políticos desse cidadão vai ser cassado, ou seja, vai ser retirado se o indivíduo não obedecer de acordo com a sua convicção religiosa, filosófica ou política. Ou seja, se a convicção religiosa, filosófica ou política da pessoa contrariar alguma regra que for imposta pelo governo, os direitos políticos serão cassados, ou seja, vai perder a liberdade de votar, vai perder a personalidade civil que ele tem de exigir os seus direitos. E esse artigo, né, dando uma prévia, né, ele continua sendo firmado tanto nas constituições seguintes, na ditadura, quanto na Constituição que nós temos hoje. E o que eu quero falar sobre isso é que esse artigo é como se fosse um coringa. Porque dependendo do estado em que ele é imputado, ele tem alguma inserção danosa ou boa, né, para os cidadãos. Por quê? Porque se o Estado ele contraria o homicídio, por exemplo, e tem alguma religião que mata as pessoas para o culto, né, que sacrifica pessoas, o Estado pode ir barrar. Então, não importa que seja a convicção religiosa da pessoa, o Estado pode contrariar isso. Mas, de acordo com os princípios que existem no governo, por exemplo, nós podemos colocar um exemplo que é mais próximo da gente, a guarda do sábado. Se isso for contrariado ao governo, isso também pode ser imputado. E pode ser contraposto, e os direitos políticos dessa pessoa que ir contra os mandamentos do Estado, ela pode ser punida. Tem algo no chat aqui. Aqui, só um comentário. Sequência. Opa. Algo de muito interessante, que é o que eu tinha falado sobre aquela questão vou ler, dos bons costumes, das exigências das ordens públicas, é o que eu disse sobre que as denominações que tinham uma relação com o governo varguista estavam de acordo com esses bons costumes, de acordo com o princípio do governo. Já as outras religiões marginalizadas, principalmente as africanas, sofriam sanções. E nesse momento, a Igreja Católica retornava como interlocutora e definidora de políticas públicas. Como na Itália, né, que o regime é um espelho do governo Mussolini, Mussolini foi um dos principais, foi o governante que concedeu a volta das terras para o Vaticano.
Então, o Vaticano tinha perdido as suas terras públicas, né? A Igreja Católica tinha perdido suas terras públicas e foi Mussolini que devolveu essas terras. E da mesma forma, há uma estreita relação entre a Igreja Católica e o governo varguista nesse período. Porém, há também um diálogo com os protestantes. Então, aqui a gente vê uma junção e é quase que impossível de se... nos documentos vocês vão ver isso, mas nessas atividades de pesquisa que eu tive, já vai fazer 2 meses que eu venho estudando sobre isso, chega momentos no documento que você não consegue diferenciar se ele está falando sobre protestantes ou sobre católicos. Isso é algo bastante interessante. E aqui eu coloquei presbiterianos, entre parênteses, os Covenanters, que é aquele primeiro documento que nós tivemos no ano, que veio junto com o documento da Constituição Cristã, que fala sobre uma vertente presbiteriana que foi para o Brasil, foi para os Estados Unidos, e que foi a principal denominação que começou com as ideias de que a Constituição deveria ser cristã. E essa igreja desses convencionadores era justamente presbiteriana, né? A igreja presbiteriana reformada, se eu me lembro bem. E nesse momento do governo varguista, entre 1930 e 1945, os presbiterianos e batistas representavam 64% dos evangélicos brasileiros, seguidos dos metodistas e dos pentecostais. Nas primeiras décadas do século XX, a relação dos protestantes com o Estado foi de distanciamento. Pouca representação política de seus interesses e inserção, havia pouca representação política. Por isso, começou a inserção em partidos políticos e em movimentos sociais. Então, havia pouca participação dos protestantes na política. Mas, a partir do momento que eles visualizaram isso e também dessa estreita relação com a Igreja Católica, começou a mudar. Eles começaram a partir do governo varguista e da convenção do Congresso Evangélico Brasileiro, Congresso Evangélico Brasileiro, que é o CEB, eles começaram a entrar na política, a buscar apoio da política, que é o mesmo que a gente vê no documento da Constituição Cristã na esfera norte-americano. A Confederação Evangélica do Brasil, que é a SEB, né, que se originou em 1934, que é até interessante que foi o mesmo ano que Getúlio Vargas promulgou a Constituição, e depois no documento que eu acho que eu coloquei o link aqui em seguida, na verdade é esse link aqui, ó. A breve história do protestantismo no Brasil fala sobre isso, né? De que nesse ano em que fundou-se essa confederação, em 1934, foi o mesmo ano da Assembleia Constituinte que promulgou a Constituição de 1934. E, inclusive, os líderes religiosos participaram dessa Constituinte, participaram da confecção da Constituição. E aqui um trecho dessa obra diz que, diante das ambições católicas e das novas possibilidades eleitorais, líderes evangélicos, principalmente presbiterianos, mais uma vez, a mesma denominação dos convencionadores que a gente vê nos Estados Unidos, líderes evangélicos que estão articulando uma confederação evangélica, que foi a SEB, lançam um memorial em maio de 1932, que recomenda que os evangélicos cerrem fileiras, urge que a voz dos evangélicos se faça ouvir por aquelas que vierem a compor a Assembleia Constituinte. E esse trecho nem tem como a gente comentar, né? Porque ele é muito explícito, de que houve um chamado explícito para que os protestantes participassem da esfera política, principalmente da confecção da Constituição. As relações do governo protestante, das religiões protestantes com o governo provisório de Vargas, né, antes da proclamação da Constituição, em 34, eram amistosas. E houve um apoio enorme à realização do evento, que foi o congresso que criou a Confederação Evangélica do Brasil. Inclusive, algo muito interessante que o governo de Vargas ainda contribuiu para o evento, abatendo as passagens para que os protestantes pudessem chegar ao evento. Houve uma facilidade nos vistos consulares, né, com aquelas
aqueles protestantes da Europa, dos outros países virem para o Brasil. E, inclusive, houve a cessão, né, gratuita de vários edifícios públicos para que os protestantes realizassem todas as reuniões, né, todos os eventos concernentes à Confederação dos Evangélicos do Brasil. E, inclusive, aqui diz que o doutor Getúlio Vargas, por várias vezes, recebeu comissões da Junta Evangélica, sempre demonstrando vivo interesse na marcha dos trabalhos dela e desta convenção. E qual foi a principal requisição protestante na época? O debate na Constituinte de 34 tinha a Igreja Católica numa posição de maior poder e influência junto ao governo federal, e no tocante ao ensino religioso nas escolas públicas. Então, qual que era a requisição? Os protestantes queriam que as suas ideias, o seu ensino religioso, fosse implementado nas escolas públicas, porque era a Igreja Católica que tinha bastante influência. Então, foi aquilo que eu disse antes. Aqui já é quase impossível de se diferenciar quais eram as medidas católicas e quais eram as medidas protestantes, porque ambos receberam grande apoio do governo de Getúlio Vargas. E, mais uma vez, a gente tem um exemplo, uma prova política, uma prova material de que esse alinhamento do governo civil com a religião é o que produz a perda da democracia. Em 34, houve uma Assembleia Constituinte que teve a participação enorme de membros religiosos. Em 37, começou o estado ditatorial no Brasil. E, mais uma vez, a gente tem um alinhamento, né, daquele documento da Constituição Cristã quanto com as práticas que a gente vê no nosso país, né, da requisição de uma emenda nas escolas públicas, né, que é o mesmo que a gente viu no movimento judaico-cristão dos Estados Unidos. Deixa eu ver o meu tempo. Aqui a gente tem a 5ª Constituição Brasileira, que trouxe de volta os termos inviolável, a inviolabilidade da liberdade de consciência de crença. Então, não há muito se falar dessa Constituição, só houve uma volta àquilo que havia na Constituição de 1891, porém, Deus continua no preâmbulo. Depois disso aí, a nomeação de Deus sobre a proteção de Deus, sobre o intermédio de Deus, nunca mais saiu da Constituição. Porém, volta aquela questão da inviolabilidade da liberdade de consciência. Contudo, continuou aquela condição de que as expressões religiosas não deveriam contrariar a ordem pública e os bons costumes. Passando disso, chegamos à ditadura militar, entre 1964 e 1985, né? Há um documentário muito interessante também, que eu não sei se eu compartilhei no grupo, mas caso eu não tenha compartilhado, eu vou compartilhar, que é um documentário que chama O Dia que Durou 21 Anos, né, que conta sobre a ditadura militar de forma bem reduzida e de tudo que aconteceu durante esse governo. Tivemos 2 constituições. Na verdade, foi uma Constituição em 67, uma emenda em 69. E o que aconteceu foi que é praticamente a mesma coisa, só que nessa emenda houve um aumento das medidas de perseguição aos grupos políticos dissidentes, ou seja, um aumento do autoritarismo dentro do regime. Aqui, a separação entre igreja e Estado permanece, bem como a permanência de Deus, né? Aqui a gente tem o preâmbulo dessa Constituição de 67, que diz que o Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte Constituição Federal. Contudo, o governo militar sempre buscou o apoio católico e protestante. Então, essa separação que a gente encontra em igreja e Estado foi a mesma separação que a gente via em 1934. Só que a relação entre os grupos religiosos e o governo era muito íntima. Da mesma forma, era muito íntima. Então, ele buscava o apoio católico e protestante. Porém, o que muda aqui é que o cenário interno das igrejas acaba se alterando. E o que é isso? Que muitos grupos religiosos, por exemplo, vamos citar a igreja presbiteriana, acabou se dividindo nessa época, porque
Os mais liberais das igrejas se contrapunham ao regime e não concordavam com aquilo que estava se vendo na ditadura, mas a liderança apoiava. Então, muitas igrejas se dividiram nessa época e muitos documentos, vários documentos que eu li, colocam como que foi a principal separação do protestantismo no Brasil. Foi o regime militar. Daquelas igrejas que se colocaram a favor do regime e daquelas igrejas, na verdade não há que se falar em igreja, mas os grupos dentro das igrejas que se tornaram a oposição do regime e aqueles que apoiavam. E aqui eu tenho dois documentos, né, que vão ilustrar mais isso, vocês podem ler em seguida, que o principal surgimento foi a teologia da libertação, que era o principal argumento dos grupos que se separaram das lideranças protestantes, que era uma teologia que dava um apelo social na luta por direitos. Concentrando o ministério de Jesus, eles colocavam que era impossível com um governo cristão, que uma religião cristã, que uma mentalidade cristã apoiasse um regime militar que se contrapunha totalmente contra o ministério de Jesus. E não havia nada que pudesse igualar aquilo que se fazia na Bíblia, aquilo que Jesus fazia, na verdade, aquilo que era feito pelos militares. O principal evento que aconteceu na ditadura foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é muito conhecida. E, em suma, é um nome comum de uma série de manifestações públicas ocorridas entre 19 de março e 8 de junho de 1964, no ano do regime, né? No ano que começou a ditadura, de começo do regime, no Brasil, em resposta ao que foi considerado por militares e setores conservadores da sociedade, uma ameaça comunista representada pelas ações dos grupos radicais e pelo discurso em comício, realizado pelo então presidente João Goulart, em 13 de março daquele mesmo ano. Mais uma vez, um alinhamento com o documento da Constituição Cristã, que o principal opositor, o principal inimigo daquele grupo, daquela ideologia judaico-cristã, era os comunistas. E aqui a gente vê a mesma coisa no Brasil. Aqui a gente vê uns cartazes da época, né? O Brasil não será uma nova Cuba, que foram empunhados nessa marcha pela família, marcha da família com Deus e pela liberdade. E aqui a gente vê como foram essas marchas, totalmente lotadas. Teve um grande apoio populacional. E, mais uma vez, citando mais uma vez a igreja presbiteriana, que a gente tem aqui, que é o Instituto Presbiteriano Mackenzie, né, que veio se tornar a Faculdade Mackenzie. E os alunos do Mackenzie formaram delegações simpatizantes à causa para comparecerem à marcha. E um publicitário criou vários cartazes para o evento, dizendo: vermelho bom, sol batom, 1, 2, 3, Django no xadrez, abaixo os imperialistas vermelhos, verde e amarelo, sem foice nem martelo. E enquanto os seguidores do padre Peyton adotaram um lema: a família que reza unida permanece unida. E todos esses princípios estavam dentro dessa marcha. E, mais uma vez, uma total dificuldade em separar os grupos protestantes dos grupos católicos, que ilustrado pela união entre o Instituto Presbiteriano, né, entre o Mackenzie e os seguidores do padre Peyton, né, a Igreja Católica e Protestante. Outra coisa que aconteceu, que é muito interessante, que também se relaciona totalmente com os estudos que a gente vem fazendo sobre os Estados Unidos, é que o Billy Graham veio para o Brasil e pregou no Maracanã durante o 10º Congresso da Aliança Batista Mundial, em julho de 1960, ou seja, antes do começo do regime militar. Em 1965, já no regime militar, foi realizada a Campanha Nacional de Evangelização, como uma resposta ao golpe de 1964. Seu lema foi Cristo, a única esperança, indicando que soluções meramente políticas eram insuficientes. Aqui a gente vê muito nas estratégias do novo direito cristão, que nós vemos hoje, tanto no Brasil, de que eles alegam uma separação entre a igreja e o Estado, né? Que as soluções meramente políticas não eram insuficientes. Por isso a gente não deve se envolver com a política, por isso que a gente não deve defender nossos direitos políticos, por isso que a gente não deve se contrapor à união entre igreja e Estado, porque política é assim mesmo, né? É um argumento que a gente vê muito hoje. E só que o principal ponto que eu quero dizer foi sobre a Cruzada Billy Graham, no Rio de Janeiro, em 1974, tendo como presidente o pastor Nilson do Amaral Fanini. Eu coloquei um vídeo aqui explicando um pouco. Ele vai citar um texto bíblico, né, na carta de Gálatas,
falando, é aquele texto que Paulo diz sobre gloriar-se na cruz. Aí ele vai descrever um argumento muito interessante, presta atenção. Galatians 14 verse. Versículo 14, 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. As you come into Rio, one of the first things you see is the statue of Jesus Christ. Quando você entra no Rio, uma das primeiras coisas que vê é a estátua do Cristo do Corcovado. And in the history of Brazil, E assim a cruz de Cristo está entrelaçada na história do Brasil. when Brazil was discovered by the Portuguese in 1500, the first thing they did was to raise a cross. Quando os portugueses descobriram o Brasil, em 1500, a primeira coisa que fizeram foi erguer uma cruz. When we flew into Brasilia, one of the friends sitting near me said it's shaped like a cross. Quando estávamos sobrevoando Brasília, um amigo meu me disse: Brasília tem o formato de uma cruz. The cross is on your coin. A cruz está na sua moeda de cruzeiro. There's a cross on the steeples of your churches. E nas suas igrejas há cruzes. The cross is worn by thousands of Brazilians. Milhares de brasileiros carregam a cruz no peito. The great North-South Highway and the great Amazonian Highway cross and perform a cross. E há tanto a Belém, Brasília, como a Transamazônica formam uma cruz. And God... Pronto, já é o bastante. Vocês entenderam o argumento dele? De que o Cristo Redentor simboliza a cruz e que a gente deve se gloriar nisso. O cruzeiro, né, que era a moeda da época, a gente deve se gloriar nisso. E tudo isso que vinha sendo feito, e isso aconteceu em 1974, fazia parte do governo da época, que era o governo desse senhor aqui, Médici, em que, durante o governo dele, houve uma grande campanha de que o Brasil era um país maravilhoso e que a gente deveria se gloriar no país, porque ele era um país muito rico. E nisso durante o governo militar, em que muita coisa se fazia, houve a morte de diversas pessoas. E essa campanha Ame o Brasil ou Deixe, né, que mostrava autoritarismo, ninguém mais segura esse país, porque houve um crescimento econômico. Aqui é a seleção do tricampeonato brasileiro mundial, né, de 1970, Copa do Mundo de 1970. E a partir daí, houve ficou aparente a estreita relação entre o governo religioso e o governo militar. E aqui é o último argumento que ele cita, que a Belém, Brasília, né, junto com a Transamazônica, forma uma cruz. E aqui no mapa do Brasil dá para ver que realmente forma uma cruz. E aí, esse é um artigo sobre a Transamazônica que é muito interessante, que fala sobre todo o contexto dessa estrada no governo militar. Mas o que eu queria mostrar que é muito interessante que um dos maiores congressos religiosos protestantes que teve no país foi uma propaganda para o governo ditatorial. Foi uma estreita propaganda para o Estado, usado pelo veículo da religião. Para a gente não perder mais tempo, só para eu encerrar aqui, nós temos a 7ª Constituição Brasileira, que é a última Constituição do Brasil, que é a Constituição que nós temos hoje, e no artigo 5º ampliou a liberdade religiosa, né? Colocou a liberdade de consciência de crença, livre exercício dos cultos, e ampliou o rol de direitos concernentes a isso. Inclusive o parágrafo 8, o inciso 8 é bem interessante, que diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aquele mesmo artigo que eu tinha dito na Constituição de Vargas, né, de que se o direito político ir contra a legislação, aí ele vai poder ser cassado, né, ele poderá ser retirado. E Deus permanece no preâmbulo aqui. Sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil promulga a tal Constituição. E qual que é a nova estratégia protestante? Né? A gente já vai encerrar. Qual que é a nova estratégia protestante que nós temos? Aqui a gente chama de neopentecostalismo, né? Que a gente vê sobre a maioria das igrejas que nós vemos hoje, inclusive as igrejas, principalmente as igrejas que estão dentro da política. E qual que é a nova estratégia protestante?
Esse artigo aqui, esse é o que eu mais recomendo. A história aqui está o link, ó, a história do surgimento da ascensão da bancada evangélica na política. Isso aqui é muito interessante, peço que vocês leiam, né? Mas eu só ressaltei 2 teses dele. A primeira é de Bruna Suruag, que fala sobre a religião e política, e fala sobre a estratégia religiosa dos grupos protestantes, principalmente da Igreja Universal do Reino de Deus, e demonstra assim que a cúpula dessa igreja é formada por um conselho de bispos da confiança de Edir Macedo. Eles indicam candidatos em um procedimento absolutamente verticalizado, ou seja, a liderança indica, sem a participação da comunidade. Os critérios para a escolha desses candidatos geralmente têm base em um certo recenseamento que se faz do número de eleitores em cada igreja ou em cada distrito, e cada tempo, cada região. Ela desenvolve uma racionalidade eleitoral a partir de uma distribuição geográfica dos candidatos e a partir de uma distribuição partidária dos candidatos. Ou seja, a própria liderança da igreja indica os candidatos que vão começar com as campanhas, tanto como deputado estadual como federal. E um dos argumentos é principalmente que a diferença principal da política americana é porque no Brasil a gente tem um critério político de que se o partido formular bastante pedidos, por mais que, por exemplo, tem um primeiro colocado de tal partido, que vai estar com 1.200 votos, por mais que o segundo colocado tenha 1.000 votos, se o partido fizer bastantes pontos, um outro correligionário, um outro membro desse partido, mesmo que ele faça 100 votos, né, falando uma conta hipotética, ele entra na política, ele pode entrar também na legislação. No governo. E isso está principalmente elencado essa questão das igrejas. Por causa desse meio político é que os líderes, eles colocam candidatos que vão agregar mais números, os candidatos mais influentes na sociedade, porque assim eles vão conseguir unir e vão agregar mais e mais candidatos para serem eleitos. E a outra parte que é muito interessante é sobre a telerreligião. Inclusive, a Larissa Preus é adventista, e ela tem essa tese de doutorado que ela fez na USP, e ela coloca que os temas morais que eles encadeiam, que eles falam que os evangélicos entraram na política para combater o aborto, violência, drogas, sexualidade, são interesses institucionais, que a bancada evangélica, como é chamada, né, são levados exteriormente, né? Mas, por trás disso, está a conquista de dividendos para as igrejas, com a manutenção da isenção fiscal. As igrejas não pagam imposto. Então, para gerar manutenção desses privilégios, dessas regalias, as mesmas regalias que o governo Vargas deu para as igrejas, eles entram na política, né, sob o pretexto de defesa da família, defesa da sexualidade, defesa da vida, mas por trás disso está a conquista desses dividendos. E um trecho interessante que é na época da Constituinte teve a questão do mandato do Sarney, né, falando Paulo Freston dizendo, do 5º ano. Então não era para ele ter um 5º ano na política como presidente, mas para conseguir esse 5º ano ele comprou muita gente no Congresso e a moeda de troca para muitos pentecostais era uma rádio, coisas ligadas à mídia. Então muitos líderes religiosos ganharam mídia, ganharam rádio, ganharam programas de TV, e a data é bastante interessante, entre 1985 e 1990, né? Bem alinhando-se ao nosso tempo do fim. E, inclusive, a Record TV, né, a Rede Record de televisão, que foi adquirida por Edir Macedo no começo da década de 1990, e justamente nessa compra que o presidente Sarney efetuou, e aqui começa a formação da rede nacional. Antes eram redes estaduais, né, pequenos polos, e a rede nacional começou na década de 90. E qual que é a questão? De que isso mostra? De que a política e essa inserção dos grupos religiosos é uma retroalimentação. Eles estão na televisão, ou seja, eles influenciam as eleições de certos candidatos, por causa da influência que eles geram nas pessoas. E essa influência vão garantir a sua permanência na televisão. Então é uma troca. É um círculo infinito em que eles vão influenciar e vão receber as regalias para que continue influenciando. E um dos pontos que a pesquisadora cita é que a informação hoje é poder. Muito interessante para a nossa mensagem hoje também. E a imagem é uma moeda valiosa.
E os evangélicos estão na política como nunca por conta disso. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Passei um pouquinho do tempo, né? Mas, como último comentário, a gente percebe a partir disso que há uma misericórdia divina. Aqui o Arthur comentando de que o preâmbulo não tem força normativa. Exatamente. A questão de Deus no preâmbulo não é uma questão de que há uma legislação que coloca Deus na Constituição. Mas a questão do preâmbulo é que o princípio, aquilo que vai cercear toda a Constituição, aquilo que vai demonstrar tudo aquilo que vai... os princípios do povo que vai ser colocado na Constituição está no preâmbulo. Então, quando você coloca no preâmbulo Deus, demonstra que o povo brasileiro é cristão, né? O povo brasileiro acredita em Deus e é ele que está proclamando essa Constituição, né? Mas, voltando àquele comentário que eu tinha dito, a gente entende a misericórdia divina a partir disso, né? Que a gente pode muito dizer, isso é coisa dos Estados Unidos, a gente não pode se envolver em política aqui porque não é a mesma coisa, né? Não é a mesma influência da religião na política. Mas a gente viu a partir desses argumentos históricos, a partir dessa sequência histórica, que é, sim, a mesma coisa. Deus não vai julgar ninguém, não vai cobrar de ninguém que não tem recebido a devida luz. E nós, no Brasil, a partir desses slides, quis demonstrar que nós estamos, sim, recebendo essa luz. Vamos orar, então? Vamos nos ajoelhar, falar com Deus. Senhor Deus, obrigado por hoje, obrigado por estarmos aqui em sua santa presença e obrigado por esse estudo que pudemos realizar em comunhão com nossos irmãos e que essas mensagens sirvam tanto de estruturas em que a gente se firme para que a gente consagra a nossa fé e entenda a luz que estamos recebendo, como também um incentivo para que a gente amplie esses conhecimentos. Porque essa área do conhecimento é muito vasta e o Senhor não deixaria a gente sem os meios devidos de nos instruirmos e os meios devidos de ter as informações mais diversas sobre esse tema. Peço que o Senhor cuide de nós em nossas casas, nesse momento em que as horas do sábado sejam glorificantes, Senhor, e que estejamos em sua comunhão. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.